Olá, tudo bem? Voltamos aqui com o canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. Esta é a última parte, você pode estar vendo a parte 5 continua. Esse ensinamento de Deus tão maravilhoso aqui nas plataformas digitais. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, toque no sininho. Quando nós estiver gravando vídeos aqui, vocês vão receber muitas notificações, ensinamentos, conhecimentos da graça de Deus. E quero lembrar vocês também que depois que esta é a última parte, quando eu terminar esta última parte, agora é a última parte, parte 6, eu vou estar falando quem era o príncipe deste mundo, o mundo de então. Nós vamos fazer uma leitura lá no livro do profeta Isaías, chamado Messiânico aí pela tradição, e nós vamos entender quem era esse príncipe. Vai ser algo muito profundo. Depois nós vamos estar falando aqui do dilúvio, se ele aconteceu ou não, se ele foi local ou universal, se foi nacional ou mundial. Então nós vamos entender, passando esse conhecimento. Depois eu vou estar fazendo aqui uma série de Flávio Josefo, o historiador Flávio Josefo, com a destruição de Jerusalém na consumação dos séculos, baseada em Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Peço a vocês, meus queridos irmãos do canal, que não percam. Convide seus amigos, sua família para estar assistindo. Aqui nós passamos conhecimento e estamos crescendo juntos. Então continuaremos, que os minutos estão passando e esta série está sendo muito maravilhosa. E vocês tiram suas conclusões do primeiro livro de Adão e Eva, com 79 capítulos. É um livro traduzido por um alemão, que eu já coloquei logo quando começamos a fazer aqui o vídeo, na primeira parte, e aí traduzido aí pelo etíope, que foi achado no Mar Morto, no livro foi achado por um árabe. Então é muito maravilhoso esse livro, traz muito conhecimentos para nós. Continuaremos aí. Falei também que eles foram expulsos, tornaram terrenos, eram luzes, seres luzeiros, eles tinham luz, a luz própria de Deus, Deus estava com eles, um só, eles eram um só, por isso que eram íntimos. Na variação do dia, Deus descia e falava com eles nessa própria terra. Falei também, fisicamente, literalmente falando, que esse lugar era a África. Confirmo que os historiadores falam, porque os continentes, 55 continentes aí hoje, chamados de países, aí na África do Sul, um dos continentes mais ricos é a Nigéria. Falei também que narra-se que Deus faz uma promessa para eles, que eles voltariam para o paraíso. Deus, pela palavra, pelo verbo, Yahushua disse a eles fora do paraíso, que eles voltariam para o paraíso com 5.500 anos, mas Deus falou em dias, eles não entenderam, 5 dias e meios, e aí é que Deus revelou depois que não era 5 dias e meios, mas era 5.500 anos, que eles retornariam, eles e as suas descendências. Você entende que não tem aqui acepção? Deus não tem acepção. A consequência do pecado trouxe a materialidade, trouxe as coisas físicas, trouxe a morte biológica, trouxe a podridão, trouxe a putrificação, porque até então a terra era eterna, porque Deus habitou nela e formou a terra, fez a terra bonitinha, deixou a terra linda e continua linda, porque a terra é eterna. E aí nós estudamos lá na quinta série, no estudo, estudamos aí no ensino médio, no ensino fundamental, falando assim, fundamental e médio, e nós aprendemos muitas coisas ali da ciência. A ciência tem que ser respeitada, sim, a ciência é verdadeira, mas este é outro assunto. Falei também que Deus fez uma promessa e eles choravam. Foi morar na caverna do tesouro, era uma gruta suspensa,
E quando chegava a noite, eles ficavam sem ver nada, ficavam com medo, não via um o outro, isso fora do paraíso, terra terrena, depois do pecado, que eles tinham muito medo quando eles viam o sol saindo, o sol falando no nascer do sol, a lua, eles tinham medo, pensavam que era o próprio Deus, e se tinham medo. Falei também que Adão foi o primeiro homem que se matou, tirou a sua própria vida, entrou em depressão. A depressão é coisa natureza adâmica, e Deus ressuscitou. Vamos continuar aqui ouvindo o áudio dessa parte que Eva clama, fala a Deus, e Deus ama muito eles, porque Deus abençoou quando expulsou eles. Deus abençoou eles, porém, na saída, na retirada, quando Deus volta ao seu lugar, a sua original, o seu lugar original, eterno, invisível, a terra passa a ser, não a terra, mas tudo que sai dela passa a ser físico e material. Você entende, meus queridos? Depois, quando Adão peca, ele sai. E aí, por isso que nós vemos ali nas figuras do Gênesis, figuras de linguagem. Não que Deus não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas figuras, porque falando em figuras, ele disse: onde tu estás? Mas Deus já sabia, né? Cadê você, Adão? Né? Quem te mostrou que estava nu? Né? Então ali é o momento que Deus já tinha se retirado, Deus já não estava mais aqui na terra. Você entende a espiritualidade disso, meus irmãos? Você entende? Porque a gente lê isso muitas vezes, a gente não tem esse entendimento, porque foi arrancado de nós, foi banido. Mas quando Deus disse: olha, onde tu estás, é que Deus já não estava mais aqui. É que Deus já tinha retirado, e que ele falava através da palavra, de uma forma altiva ou invisível. Então, aí a terra, ela passa, por isso que ele diz: agora você vai suar da sentença à serpente. Essa serpente espiritual, este é outro assunto que eu estou falando. Depois ele dá a sentença ali para ele trabalhar, que é comer espinho, por causa assim, ter uma vida difícil, a suar, e a mulher ter dor de partos. Então isso é consequência deles. E a terra, ela tornou maldita. Ele diz: eis que agora a terra é maldita por causa de vocês. Não é por causa dele. Você entende que quando nós lemos a Bíblia com cuidado, nós não podemos ter esse negócio de acepção, que um é eleito, outro não é, que Deus amaldiçoou. Não, meus irmãos. É porque o Criador, ele sai. E quando o Criador sai, vem essa palavra: maldita a terra, porque ele sai. E quando ele sai, a maldição humana, não espiritual, humana, entra. Então, isto é muito profundo. E tem outras coisas também que eu estou falando agora nessa série, O Príncipe deste Mundo Quem É, mas nós vamos entender isso. Então não percam. Vamos continuar aí com Eva clamando a ressurreição do seu esposo Adão, depois que se matou com um golpe, com uma pedra, enfiou uma pedra afiada no seu peito, se matou, porque ele queria retornar. A vida aqui na terra foi difícil. Ele viu que a vida aqui na terra, meus irmãos, esse mundo físico, depois que tornou material, a vida material aqui, ela é difícil. Por isso que Yahushua disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque isso é natureza adâmica. Então, meus irmãos, nós estamos aprendendo coisas maravilhosas. Então, sofrimento sempre vai ter, morte biológica sempre vai ter, dor sempre vai ter, dor de cabeça, choro, lágrima. Isso aqui é memória de Adão, é psique de Adão. Quando voltar à terra, é eliminado, é extinto. Os irmãos entendem?
continuaremos falando dessa pérola da graça, desse papiro dos livros apócrifos. Áudio, vamos lá. Enquanto nós morarmos nela, por causa da nossa desobediência. Mas se vós não quiserdes dar-lhes a vida, Senhor, então levai a mim, até a mim com eles, Senhor, ó Pai, para que nós dois possamos morrer da mesma maneira. E Eva chorou amargamente. Olha só, ela ora, vê o seu esposo lá, seu marido, morto biologicamente, porque espiritualmente ele já estava morto. Deus já tinha saído da terra e Deus já tinha saído da vida de Adão, da alma de Adão. Você está entendendo, meu amado? E agora eles passam a ser físicos, viu, irmãos em graça? Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15. O primeiro é terreno, o segundo é espírito vivificante. Agora sim. Então, agora a Eva faz aquela sua oração e Deus ouve. Olha como Deus é maravilhoso e bom, misericordioso. É assim com as nossas carnes também, com as nossas naturezas adâmicas. E ele está ali morto e Deus ouve a oração de Eva. E acontece a primeira ressurreição do corpo e da alma. Vamos continuar. Caiu sobre nosso pai Adão, por causa de sua grande tristeza. Capítulo 6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto, enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem de pé e fossem ressuscitados imediatamente. Olha aí, enviou a sua palavra. Quer dizer que a palavra não estava mais. Jesus de Nazaré não estava mais aqui na terra. Não estava mais no território terreno, chamado África, a qual eu acredito. Não estava mais. Ele enviou a sua palavra e ressuscitou ele imediatamente. Ela se alegrou também, por isso ressuscitou eles. Olha que coisa interessante. E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedeceste por vossa livre vontade, até que saíste do jardim no qual eu vos havia colocado. Desobedeceu pelas suas próprias vontades. Você sabe o que Deus estava dizendo? Aqui no primeiro livro de Adão e Eva, você desobedeceu por suas liberdades. Eu fiz vocês livres. Eu fiz vocês livres. Mas aí eles dizem que o livre-arbítrio não existe, né? O livre-arbítrio, aquele negócio todo que a gente vê aí. Vamos lá. Por vossa própria e livre vontade, desobedeceste por causa de vosso desejo de divindade, grandiosamente e condição sublime, tal... Olha, isso aqui é uma coisa muito séria. Pare um pouquinho e pense. Eu vou fazer uma série depois que eu fazer essas séries que eu falei a vocês. Eles teve desejo. Olha o que está escrito, meus irmãos. Ele desobedeceu a Deus por vontade de divindade, em português Brasil. Eles queriam ser igual a Deus. E confirmam a Bíblia. Que coisa interessante. Qual eu tenho, assim eu vos privei da natureza luminosa, na qual estáveis então. E vós... Preste atenção, Deus ele preveniu, como? Tirando a natureza luminosa e colocando a natureza terrena.
Eu vou repetir isso para vocês de novo. Deus preveniu, Deus previu. Olha, ele tira a natureza luminosa de Adão e Eva e coloca uma natureza terrena. Aí sim, ele era um terreno depois do pecado. Para que, se eles continuam com a natureza luminosa, se eles continuam com a natureza luminosa, luzes, lá no paraíso, o que eles iam fazer lá? Eles iam combater com seu Criador, porque era luz, era perfeitos, era eterno. Iam competir com Deus, com o Criador, competir criando como o Criador criou. Por isso que Deus tirou, essa palavra tirou, lançou fora do paraíso, é figuras. Mas a palavra no original é Deus previu, ele tira a natureza luminosa e traz uma natureza física, terrena, temporal, material. Eu vou ler isso aqui, eu quero que você preste atenção, vou botar de novo. Tal qual eu tenho, assim eu vos privei da natureza luminosa, na qual estáveis então. E vós fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento, e tivesseis guardado minha lei, eu não tivesseis comido do fruto da árvore. Olha, tinha mandamento lá, tinha mandamento quando eles pecaram. O que está escrito no livro não tinha mandamento físico, não tinha lá escrito em pedra, veio depois em Êxodo 19 na lei. Deus fez justiça ali pela primeira vez às 12 tribos de Israel, mas a lei de Deus era invisível, era o próprio Deus. Você entende? Era invisível, era a palavra. A qual eu vos disse que não vos aproximeis. E havia árvores frutíferas no jardim, melhores do que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição, nem se conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim. E eu, embora eu tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu a tirei do céu para baixo. Ele foi quem fez a árvore parecer agradável aos vossos olhos, até que comeste dela, obedecendo-lhe. Assim desobedeceste o meu mandamento, e portanto eu fiz cair sobre vós todas essas tristezas, pois eu sou Deus, o Criador, aquele que quando criou as criaturas não tenciona destruí-las, mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigo atrozes, para que se arrependesse. Mas se ao contrário elas ainda se mantivessem firme em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais. Mas fortaleceram seu coração em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe. E por ela mesmo razão choraram diante deles. E buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Adão, eu fiz minha aliança contigo e não voltarei atrás, nem permiti que o retomes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Senhor,
Vós nos criaste, nos fizeste apto a estar no jardim. E antes de eu desobedecer, vós fizeste todas as feras vierem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento. E vós a fizeste todas as submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci o vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão. E a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico vós, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu que ele dissera era verdade, que as feras do campo se levantariam e o devorariam. E a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros e a tudo que se move sobre a terra que viessem a Adão e se afeiçoassem a ele e não perturbassem nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8. Então Adão chorou. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho. Eu quero falar a vocês sobre essa serpente. Às vezes o irmão pode ficar confundido, mas essa serpente aí, ela é espiritual. Quem cria a serpente é o próprio Adão. Na sua glória, na sua perfeição, ele cria essa serpente. E ela é espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque o que nós aprendemos no sistema é que é um anjo que caiu do céu, como é narrado. Não, um anjo que se rebelou contra Deus. Não, no céu nunca teve rebelião. A serpente aí, é por isso que ele fala que quando eles eram ser iluminados, os animais eram perfeitos, eram eternos, eram os mesmos animais de então que Deus criou. Porém agora eles passam a ser físicos. Agora eles têm medo. Da mesma forma que entrou aquela natureza humana, aquela natureza que era de luz, entra também nos animais do campo, juntamente com Adão quando entrou e Eva. E agora ele faz uma oração para que os animais do campo não matem, devorem ele, porque os animais agora têm fome. Os animais agora carnais, eles têm fome, eles têm sede. Então agora eles passam a ter fome. E aí ele faz uma oração pedindo para Deus para deixar que esses animais não comam, devorem ele e Eva. Então Deus ouve a oração de Adão pela palavra, e Deus ali, de uma forma soberana, porque ele é o criador dos animais, fala com os animais do campo para não devorar, para não perturbar Adão e Eva nos dias da sua vida. E os animais ouvem, os animais se chegam ali a Adão de novo, agora falando literalmente alma vivente, não aquele ser iluminado que deu nome aos animais antes do pecado. E aí os animais ali não vai perturbar, para que não vai devorar eles. Você entende, meus amados? Ainda tinha um pouco ainda tinha eternidade ali ainda. Por isso que vem essa narração. Ali tinha ainda eternidade. Por isso que ele viveu 930 anos. Por isso a gente pega aí Noé, Matusalém, Nimrod. Ali tinha a eternidade de Adão, mesmo fora do paraíso. Mesmo alma vivente, mesmo físico, mesmo com a morte biológica. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque essa serpente, ela foi criada pelo próprio Adão, pela alma de Adão. Então ela passou a ser a opositor, a ser uma oposição.
E essa serpente, ela não era física mesmo. Não era uma serpente lá do campo. Por isso que na narração ele diz que foi levado os animais, Deus levou, ordenou os animais. Só a serpente que não foi apresentada. Porque a serpente que Adão criou é espiritual. Ele cria na imaginação dele. Então ela não foi, porque ela passou a ser inimiga do diabo, da carne de Adão. O diabo, carne, passou a ser inimiga e a se alimentar da carne, do pecado. Os irmãos estão entendendo? Então eu quero fazer essa pausa para que os irmãos venham a entender mais um pouco. Vamos continuar aqui já para o final. Ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos aos anjos que cantavam louvores no céu, mas agora nós não vemos mais. Olha aí como eles eram seres iluminados. Eles viam anjos porque eles eram eternos. Eles viam anjos com seus olhos iluminados. Olha que coisa tremenda, né? Entrarmos na caverna, toda a criação oculta-se de nós. Então, Deus, o Senhor, fale conosco. Então Deus disse a Adão: quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos e segundo a capacidade da sua carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando e adorando com o coração pesaroso. E Deus interrompeu a comunicação com eles. Mercado Livre, o carro que Tá aí, você quer. termina aí do capítulo 1. O capítulo 1 até o capítulo 8. São 79 capítulos. Termina agora essa série. Você pode continuar lendo, tem muitas coisas interessantes ali. É que dá para nós tirar nossas conclusões e acreditar que é uma grande verdade, sim, que é inspirado, sim. Que nós não temos essa informação aqui em Gênesis, capítulo 1, temos só um pouco da informação, né? E aí nós temos os livros apócrifos para cumprimentar isto e nós entender. Então tá aí o primeiro livro de Adão e Eva, tem um segundo livro de Adão e Eva, tem um livro de Enoque, que fala dos anjos, tem Marcabeus, né? Tem vários livros aí muito importantes, muito bons para ler. Então está aí essa mensagem, esse conhecimento, esse estudo aqui da série, falando aí sobre a vida de Adão e Eva fora do paraíso, e que Deus previu eles de uma natureza luminosa. O que era a natureza luminosa? Era a natureza do Espírito, da perfeição. E Deus colocou neles a natureza carnal, aonde que eles poderiam enxergar só de perto, só ver coisas materiais. Foi tirado deles de ver algo espirituais, de ver o próprio Deus, a criação espiritual invisível. Eles viam o invisível, né? Eles viam o invisível. Agora, depois que Deus previu eles da natureza luminosa, tem uma natureza depois do pecado, uma natureza carnal, e só vê coisas materiais, só vê aquilo que está nos olhos, na frente dos olhos, perto da carne. Você vê que isso é muito interessante. Hoje continua a mesma coisa e continuará para sempre. Nós só vamos poder ver o nosso Criador, as coisas invisíveis, quando nós retornar a carne, essa carne limitada, retornar à terra, e o nosso espírito que já está protegido, retornar, que já está aperfeiçoado, retornar a Deus. Aí sim, nós poderemos ver as coisas não na natureza carnal, mas sim na natureza espiritual. Os irmãos estão entendendo? Não natureza, psique humano, mas as coisas invisíveis que eles viam lá. Então esta é a mensagem de hoje dessa série. Vou vir agora com a série
quem é o príncipe deste mundo. Depois falaremos aí sobre o dilúvio, se houve dilúvio ou não, se foi universal ou local. Depois falaremos aí um pouquinho da história de Flávio Josefo. E aqui tem muitas coisas boas vindo por aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Aproveite, não perca tempo, inscreva-se e compartilhe esse vídeo para passar esse conhecimento do Criador. E quero dizer a vocês também que eu vou estar regravando esse vídeo de Flávio Josefo, porque tem alguns irmãos que falam que ficou um pouco alto o áudio, e aí vamos estar fazendo de novo. Então aí Adão e Eva tinham o Espírito de Deus? Ponto de interrogação. A resposta da série, da Bíblia, dos livros apócrifos é sim. Eles eram perfeitos. Li o livro de Ezequiel, capítulo 28, li o livro do profeta Isaías, capítulo 14, que faz uma referência aos dois reis, filhos de Adão na carne. E aí ele vai lembrar a profecia daquele que estava lá no paraíso, no Éden, né? A palavra Éden no português do Brasil, que era perfeito, era querubim, era guardador. A palavra querubim, guardador. Ele guardava aquilo que era eterno. E depois ele foi expulso para não guardar mais aquilo que era eterno. Então, agora ele vai viver somente em cima daquilo que é eterno, que é a terra, e estamos vivendo hoje. E isso é bem claro. Eu tenho aqui uma coisa muito interessante para falar a vocês, terminando agora, é que quando a gente tem aí temos aí o cominho, temos os temperos esses, né? Tem coisas aí da natureza que sai da terra, falando assim, que você pode ver que demora muito para assim estragar. A gente pega um cominho, né? Você vê que tem uma durabilidade, né? A gente vê as pedras lá no Oriente Médio, as pedras, a gente vê essa terra, a gente olha assim para o barro. Também a gente vê as águas do mar, né? As águas, e a gente fala assim, nossa, passa tempo e tempo, geração e geração. Por isso que quando eles saem lá, expulsos do paraíso, se eu não me engano bem, o segundo livro de Adão e Eva fala que eles trazem algo que era eterno. Eles tiram de lá o cominho, o cendro. Por isso que Yahushua de Nazaré, ele diz lá em Mateus 23, que eles davam o dízimo do cominho, do edrom, né? E era o dízimo que eles davam. Então, era o alimento. Então, isso traz a eternidade lá do paraíso, do Éden, do paraíso, né? E isso é muito interessante a gente aprender, né? Então, a gente vê hoje coisas que demoram muito para estragar, para acabar, né? Porque a terra é eterna, porém, aquilo que sai dela depois do pecado não é mais. Foi o homem natural da terra, o homem, alma vivente, Adão, que tornou um ser animal, como os animais, né? Então, nós entendemos